Não é uma dúvida, não. São inúmeras dúvidas. Que, na verdade, é essa ideia, né, de distribuição de cadeiras no nosso sistema proporcional, né? A gente ouve muito, né, dizer quociente eleitoral, quociente partidário, sobras, são cálculos que, na verdade, hoje a ciência política acaba fazendo, sobretudo para tentar estimar mais ou menos quanto que cada partido vai ter que fazer ali para angariar uma cadeira dentro dessas eleições, né, sobretudo no sistema proporcional. Vocês bem sabem já a diferenciação de majoritário, proporcional e os exemplos, né, isso foi algo bem trabalhado na prova. E a situação que nós temos é exatamente essa, né? É um cálculo que se tenta fazer para se ter uma estimativa, só que tem várias questões que acabam tornando variantes dentro dessa fórmula, né? Por exemplo, número de abstenções, coisas que acabam somente na prática trazendo uma luz para nós. E quando da prática, hoje nós temos um sistema eleitoral invejável, né? Um sistema eleitoral que é parâmetro, que é um sistema muito positivo, e dentro desse sistema a gente tem cálculos automáticos em relação a esses quocientes, né? Então, tanto o quociente eleitoral, quanto o quociente partidário, quanto sobras, isso tudo é feito através de um sistema do Tribunal Regional Eleitoral. O ano passado foi uma exceção, que foi o TSE que fez esse cálculo, por isso que demorou um pouco mais para se fazer o processamento dos votos, mas, via de regra, nós temos eleições aí que acabam saindo resultados de forma bem rápida, e esses cálculos todos são cálculos feitos por sistemas hoje, tá? Então vamos falar aqui um pouco, eu já comentei, só que eu vou retomar, né, para daí a gente falar tudo certinho, mas dentro do nosso sistema proporcional, ou seja, Câmara dos Vereadores, as assembleias, né, legislativas, a Câmara dos Deputados, enfim, nós temos o sistema proporcional, e essa distribuição hoje, né, ela é feita a partir dos partidos políticos. Antigamente era feita através das coligações, mas hoje isso não existe mais, sobretudo pela emenda constitucional 97 de 2017, enfim. E que para um candidato ele ser eleito, né, basicamente esse partido, né, tem que ter ali o nosso quociente eleitoral. Ele precisa atingir um número mínimo de votos. E esse número mínimo é, como eu coloco para vocês no slide, é chamado de uniforme, que é o nosso quociente eleitoral. E a regra, a fórmula do quociente eleitoral está prevista lá no artigo 106 do Código Eleitoral, quando diz para nós que determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Então a gente vai entender isso como que funciona basicamente na prática. Mas votos válidos, o que são os votos válidos? Né? A gente vai excluir as abstenções, nós excluiremos também os votos brancos e nulos, e nós temos ali aquele bolo de votos, né? Aquele bolo de votos vai ser calculado assim, basicamente, depois lá no quociente partidário, mas dentro da soma, por exemplo, dos votos que cada candidato dentro de cada partido obteve, e além disso nós temos a possibilidade do nosso chamado voto de legenda, né? O voto somente para o partido político, sem nenhum candidato. Esse voto também é válido. Então, o que nós temos como voto válidos? Os votos individualizados em cada candidato e também os votos de legenda. E vai fazer ali uma divisão em relação ao número de cadeiras, o número de vagas, a depender de cada eleição e a depender de cada questão. Por exemplo, nós temos aqui cidades com 9 vereadores, tem cidade com 55 vereadores, por exemplo, né, que são cidades que mais possuem vereadores, mas enfim, nós temos uma série de possibilidades, e dentro dessa série de possibilidades a gente vai fazer esta forma, perfeito? Então, basicamente, o nosso exemplo bem simples, bem tradicional, é de uma cidade, como por exemplo a minha, que tem 50 mil votos válidos, tá? Basicamente 50 mil votos válidos. A gente não está falando aqui de eleitores, a gente está falando de voto válido. E essa cidade, supõe-se também que ela tem um número de 9 cadeiras, ou seja, a gente vai pegar esses 50 mil votos válidos e vai dividir pelo número de cadeiras, e ali a gente vai ter 5.556, que é o nosso quociente eleitoral. Então, cada partido que receber esses 5.556 votos conquista uma
cadeira. Perfeito? A grande dúvida é que a gente, não necessariamente, infelizmente, né, não é isso que acontece na prática. A maioria das eleições, nós temos que, na verdade, nenhum partido consegue atingir o próprio quociente eleitoral. Então, se esse quociente eleitoral também, por exemplo, não for alcançado por nenhum partido, nesse caso a gente vai ter uma questão mais diferente, porque nós temos a ideia de sobras, tá? A distribuição de sobras vão compreender os lugares não preenchidos na primeira fase desse quociente eleitoral, perfeito? Então, dentro disso daí, nós estaremos dentro do parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral, que é uma alteração muito recente, que é uma alteração de 2017, que fala para nós que poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito. Então, todos os partidos. Por que eu digo que é uma regra nova? Porque tinha uma regra anterior, que eram os partidos que só tinham atingido o quociente eleitoral que poderiam participar das sobras. Mas isso caiu por terra, sobretudo agora que nós temos a ideia de votação por partido e não votação por coligação. Perfeito? Tem a questão da constitucionalidade disso que está sendo questionado, mas a gente tem hoje que todos os partidos que participaram do pleito, independentemente de se atingir o quociente partidário ou não, desculpa, quociente eleitoral ou não, vai concorrer à distribuição das sobras. Perfeito? Isso é muito mais equilibrado, né? Muito mais democrático. Então, aqui nós temos uma questão interessante, né? Se nenhum partido também atingiu o quociente eleitoral, basicamente nós vamos ter ali a questão dos candidatos mais votados. Contudo, a gente tem que fazer uma outra regra que se chama quociente partidário. O que é o quociente partidário? A gente vai pegar o número de votos do partido, ou seja, a soma de todos ali votos que esse partido teve e dividir pelo quociente eleitoral. Então, olha o artigo 107 do Código Eleitoral que fala para nós, ó, determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. Então vamos pegar, a gente comentou isso já na aula passada, um partido X que teve 12 mil votos, o partido Y que teve 15 mil votos, o partido W com 4 mil votos e um último partido, o partido Z, com 19 mil votos. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desprezar a ideia de fração, né? E vai pegar, por exemplo, o partido X, que teve 12 mil votos, e dividir pelo quociente eleitoral dessa cidade, com 50 mil votos válidos, dividido por 9 cadeiras, ou seja, 5.556. Isso vai resultar 2,159. Como o artigo 107 do Código Eleitoral fala para a gente desprezar a fração, esse partido X conquista 2 cadeiras, perfeito? O partido Y, que tem 15 mil votos válidos, ele acaba também conquistando 2 cadeiras, desculpa. Mas vocês vão verificar que essa fração vai ser importante, tá? Quando a gente fazer o cálculo da sobra, esta fração, como por exemplo, o partido X detém 2,15, aqui o partido Y detém 2,69, perfeito? Isso é importante sim. O partido W também, ele tem 4 mil votos, e quando a gente divide pelo quociente eleitoral, nós constatamos que esse partido W, ele não ascende a nenhuma cadeira, perfeito? Só que ele também tem uma fração ali interessante, que é 0,719. Isso é importante a gente ter também, perfeito? E o partido Z terá 3, porque quando a gente pega 19 mil votos, lembrando que esses 19 são os votos da soma de todos os candidatos do partido, mais nossos votos de legenda, ou seja, o voto só no partido, dividido pelo quociente eleitoral, e aí nós teremos um resultado, né, de 3.000,419. Perfeito? E olha aqui que o 108 CAPT fala para nós no Código Eleitoral. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenha obtido os votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Ou seja, aqui dentro do partido, a gente vai pegar, vamos imaginar que esse partido W teve um candidato que teve, vamos lá, vou fazer agora só para ilustrar.
Vamos pegar aqui, um candidato teve 10 mil votos e outros dois candidatos tiveram 4.500 votos. Esses três candidatos foram os candidatos que encabeçaram essa votação. Mas vamos imaginar também que outros candidatos dentro desse partido também concorreram a esse pleito. Só que tiveram uma votação inexpressiva. Então, dentro do próprio partido, que alcança esse número de cadeiras, nós temos ali basicamente uma questão majoritária, ou seja, quais foram os candidatos do partido que tiveram maior número de votos, perfeito? Só que a gente tem uma regra muito importante que foi de uma mini reforma eleitoral, que é 13.165 de 2015, que fala para nós que o candidato, vamos imaginar que dentro desse partido, né, Z, ele precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Nesse exemplo nosso, 10% do quociente eleitoral representa 555 votos válidos. Por que isso? Para evitar aquela ideia da eleição, da votação tiririca, da votação Enéas, enfim, que um candidato puxava inúmeros outros candidatos do seu próprio partido. Então, analisando isso, a nossa legislação foi alterada para que o candidato que tenha uma votação inexpressiva fique de fora do jogo democrático. Aliás, ele precisa superar esses 10% do quociente eleitoral. Perfeito? Então, dentro dessa cidade, vamos imaginar, essa cidade X, né, nós teremos 12 mil, o partido X, desculpa, que terá dois candidatos. Vamos imaginar que o primeiro candidato teve 11.600 votos, e o segundo candidato que foi eleito teve somente 400. Ou seja, esse segundo candidato ele não terá acesso à vaga dele. Por quê? Porque ele não atingiu essa regra dos 10% do quociente eleitoral, ou seja, um número igual ou superior ao 10%. Se ele teve menos do que isso, dentro de cada caso concreto, ele não acessa esta cadeira. Perfeito? Além disso, nós temos a ideia de cláusula de barreira. A cláusula de barreira também veio com uma alteração de 2017. Temos outras questões que estão sendo discutidas em relação à cláusula de barreira. Importante pontuar para vocês que a cláusula de barreira estabelece um mínimo para que o partido tenha acesso aos fundos, né? Fundos de financiamento no modo geral. A questão é o seguinte: a cláusula de barreira, uma vez ela já foi aprovada através de uma lei, e o STF julgou pela inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Mas o que muda desta nova redação, porque nós tivemos uma nova redação em 2017, para a redação antiga que foi declarada a inconstitucionalidade dela? Um ponto fundamental: ela foi feita através de emenda constitucional. Então, a inconstitucionalidade que foi arguida como motivo para fundamentar a primeira questão foi superada nesse segundo aspecto, tá? Nessa segunda legislação. Então, dentro do artigo 108, nós temos 3 regras, né? A primeira regra é que cada partido terá direito ao número de cadeiras equivalente ao quociente partidário. A segunda regra é que somente são eleitos candidatos que, individual ou nominalmente, tenham atingido a votação mínima requerida, isso é, esses 10% do quociente eleitoral que eu tinha comentado para vocês. E a terceira é que a lista de eleitos é formada conforme a ordem de votação nominal que cada um tenha recebido, ou seja, a ordenação dessa lista vai incumbir aos eleitores e não ao partido, porque o partido, daí, vamos imaginar, tem outros sistemas eleitorais no mundo que fazem isso. Aí vamos imaginar que o partido teve X e aí o partido escolhe quem serão os representantes dentro do próprio partido. Então, cada partido terá o direito, né, ao número de cadeiras equivalente ao quociente partidário, tá? Os partidos X, aqui no nosso exemplo, e Y, serão atribuídas 2 cadeiras, e o Z com 3 lugares. O W, nenhuma cadeira nessa primeira fase, tá? Por quê? Porque ele não atingiu o quociente eleitoral. Mas, em caso de sobra de lugares, é nítido que ele pode concorrer, porque, como eu bem alertei vocês, antigamente ele não concorreria porque ele não tinha atingido o quociente eleitoral, tá? Agora não mais. Agora, mesmo que esses partidos não tenham atingido, eles concorrem sim à sobra. E os lugares, então, conquistados pelos partidos X, Y e Z só poderão ser preenchidos por candidatos que obtiverem, então, uma votação nominal
superior a 10% ou igual, né, a 10% do quociente eleitoral. Isso daqui é muito importante destacar, tá, gente? Tem muita gente que acaba esquecendo essa regra dos 10% da pessoa, ou seja, é um voto nominal, é um voto na pessoa, e essa pessoa tem que ter, dentro desse partido, uma votação superior a 10%, beleza? Então, como eu comentei com vocês, se no nosso caso o quociente eleitoral é 5.556, ou seja, 50 mil votos válidos dividido por 9 cadeiras, 10% é 555,6, beleza? Então, a fração é desprezada, então cada pessoa ali desse partido precisa ter pelo menos 555 votos para ser eleito, beleza? Mas vamos imaginar que esses, né, lugares conquistados pelos partidos não sejam preenchidos em razão de seus candidatos não terem atingidos essa votação nominal mínima. O que acontece, né? Como bem destaca o parágrafo único do artigo 108, fala para nós que serão distribuídas de acordo com as regras do artigo 109. Ou seja, essa vaga desse candidato que teve uma votação nominal abaixo dos 10% do quociente eleitoral, vai ser feita a distribuição com base nas médias, tá? Que a gente vai entender como é que funciona nesse sentido. Vamos voltar ao exemplo. A gente vai trabalhando o que está na lei com um exemplo e fazendo passo a passo, tá? Dentro do nosso exemplo, nós temos uma cidade com 50 mil votos válidos e 9 cadeiras, perfeito? Ou seja, são 9 lugares para serem preenchidos. Somente 7 das 9 vagas foram preenchidas, ou seja, o partido X com 2 vagas, o partido Y com 2 vagas e o partido Z com 3. Desculpa, como é que está aqui? Partido Z, 3, 2 e 2, né? Exatamente. Então, nós temos 7 vagas para uma cidade que tem 9 cadeiras. Perfeito? Então, a gente vai imaginar que esses candidatos desses partidos tenham atingido a exigência mínima dos 10%, ou seja, cada um tirou lá mais de 555 votos, tá? Então, essas outras 2 vagas, o que a gente faz para preenchê-las, né? Vamos lá entender o que acontece aqui. Aqui, na verdade, nós vamos buscar uma questão que se chama sobras, né? Os restos eleitorais. E é um grande problema a gente chegar a isso. Por quê? Porque são várias técnicas que foram desenvolvidas para a gente preencher esses chamados restos, né? Ou seja, quando a gente pega o artigo 109, no inciso 1º até o inciso 3º do nosso Código Eleitoral, a gente adota e a gente constata, melhor dizendo, o sistema de médias, né? Ou seja, a maior ou a mais forte média dentro dessas questões. Olha o que o artigo 109 do Código Eleitoral fala. Ó, os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, em razão da exigência de votação nominal mínima, que se refere ao artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Inciso 1º. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do artigo 107, tá? Então, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha o candidato atingido a exigência de votação nominal mínima, tá? Então, o inciso 2º é repetir-se a operação para cada um dos lugares a preencher, e o inciso 3º que, quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam as duas exigências do inciso 1º, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Então, vamos enfrentar agora cada um desses 3 incisos do artigo 109. O inciso 1º fala, ó, número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do artigo 107, tá? Essa questão foi suspensa perante o Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de constitucionalidade 5.420, tá? Que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Então, olha aqui o que está lá dentro dessa liminar concedida. Ó, concedo parcialmente a medida cautelar pleiteada, ad referendo, né, do plenário, para suspender com efeito ex nunc a eficácia da expressão número de lugares definidos para o partido pelo cálculo do quociente partidário, constante no inciso 1º do artigo 109 do Código Eleitoral, mantido nessa parte critério de cálculo vigente antes da edição da Lei 13.165 de 2015, que é a mini-reforma eleitoral de 2015, tá?
E, além disso, determina que o critério de cálculo seja vigente antes da Lei 13.165, e esse critério é o seguinte, ó, os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários serão distribuídos mediante observância das seguintes regras. 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher. Então a gente vai ver depois como que isso vai funcionar na prática, mas é muito interessante porque isso foi aplicado nas eleições passadas, mas basicamente nós temos aqui algumas questões que a gente precisa observar. Mas vamos ver como que isso funciona na prática. A gente tem o partido X, o partido Y, o partido W, o partido Z. O partido X, lembrando, ele teve 12 mil votos, o partido Y teve 15 mil votos, o W, 4 mil votos, e foi aquele lá que não atingiu nenhuma cadeira, não conquistou nenhuma cadeira, e esse partido Z foi o partido que mais teve a votação, uma votação mais expressiva, e teve 19 mil votos válidos, perfeito? Vocês vão ver ali que a gente vai fazer uma divisão. Como que funciona essa divisão? A gente vai pegar o que cada partido já conquistou de cadeira, perfeito? Através do nosso quociente eleitoral, aquela verificação que nós tivemos, e vamos somar mais um, para a gente atingir essa ideia de média, tá? O que nós vamos ter? O partido que tiver uma maior média, ele vai conquistar uma cadeira, tá? O que nós temos dentro desse exemplo? 12 mil votos, que foi o número de votos que o partido X teve dentro dessa eleição, lembrando que ele conquistou 2 cadeiras, e dentro dessas 2 cadeiras a gente vai somar 2 mais 1. E dentro dessa divisão, ou seja, 12 mil dividido por 3, nós teremos ali um resultado de 4 mil, perfeito? O partido Y a gente vai fazer a mesma questão, ou seja, vai pegar o número de votos que o partido teve, dividir pelo número de cadeiras que ele conquistou e somar mais um. E ele atinge 5 mil, perfeito? O partido W, que teve 4 mil votos, a mesma coisa, só que ao invés da gente acrescentar algum número de cadeira dentro do caso do partido W, a gente não vai fazer isso porque ele não teve nenhuma cadeira, perfeito? Mas mesmo assim, a gente vai dividir por 1, perfeito? E aí a gente vai ter o resultado também de 4 mil. E o partido Z, a gente vai fazer a mesma questão, como o partido Z teve 19 mil, a gente vai dividir ele, esse 19 mil, por 3 cadeiras conquistadas, mais 1, perfeito? O que a gente vai constatar dentro disso? O partido Y, ele teve a maior média. Tendo a maior média, ele ficará com a primeira vaga, desde que esse candidato tenha tido ali os 10% de votação nominal com base do quociente eleitoral, perfeito? E essa operação ela vai ser repetida até preencher todas as vagas. Então, agora, nessa segunda fórmula, nós temos, por exemplo, ó, o partido Y, que conquistou a primeira cadeira da sobra, ele vai somar 3 cadeiras agora com mais 1. E aí a média deles, vocês constatam, né, que vai lá para baixo. Por quê? Porque ele tinha, no primeiro momento, 5 mil, porque foi dividido por 3, e agora, dividido por 4, vai lá para 3.750. Ou seja, aqui, nessa segunda sobra, o partido Z, teria ali acesso a mais uma cadeira, porque é a maior sobra, é a maior média atingida para o segundo cálculo. Vamos imaginar que se tivesse outra vaga sobrando, né, a gente ia fazer isso até preencher todas as vagas. Perfeito? Deu para entender? Eu sei que é complicado, é complexo, mas é só para pegar o espírito da coisa aqui. Enfim. De boa? Vamos lá. Deixa eu compartilhar o slide da aula de hoje, então. Aqui a gente vai falar de um tema simples, é um tema mais tranquilo, vamos dizer assim, que é a ideia da elegibilidade. E depois falar de inelegibilidade, que talvez seja, talvez não, é algo um pouco mais complexo, perfeito? Ou seja, dentro de tudo que a gente está conversando sobre até hoje, né, a gente falou do primeiro, democracia, toda essa construção que nós tivemos, o nosso direito eleitoral objetiva uma questão muito simples, que é a concretização da vontade do povo e a manifestação disso através
da responsabilidade de cada um de nós, cidadãos, com a coisa pública, perfeito? Ou seja, a gente tenta, dentro do nosso sistema eleitoral, promover ali questões que aumentem a democracia participativa, né? Hoje a gente tem várias modalidades de democracia, querendo ou não, sendo aplicada, né? Por exemplo, a audiência pública pode ser vista como uma democracia deliberativa, algo nesse sentido, mas a gente tenta intensificar a participação democrática, porque com a maior participação democrática, vocês bem sabem que aumenta também a legitimidade do governo. Então, vamos imaginar que um governo eleito por uma maioria massiva da população, é nítido que esse governo tem uma legitimidade maior do que um governo que não tenha essa votação massiva, perfeito? Então, na verdade, a gente tenta possibilitar, dentro do nosso direito eleitoral, vários instrumentos de controle de políticas públicas manifestadas dentro da votação e muito além disso, né? Então, a gente, na verdade, tenta fazer uma composição dos órgãos que estão postos dentro do nosso Estado, tá? Ou seja, o preenchimento das casas legislativas, dos nossos governos, né, da nossa administração pública direta, enfim, a participação dentro também das decisões políticas, mas manifestadas de uma forma um pouquinho diferente, né, vamos dizer assim, do que na Grécia Antiga, bem diferente, que é através das urnas. Ou seja, quando a gente tem a política por si só, a gente objetiva, na verdade, a manifestação, a observância, a defesa do interesse público, sobretudo, né? Então, sempre quando a gente falar de direito eleitoral, de todo o sistema que a gente aprimora, cada eleição que passa, cada questão que a gente tem, que a gente trabalha, discute, tenta aprimorar, na verdade, a gente está tentando concretizar uma coisa que a gente luta desde Roma, né? Que é a própria ideia do republicanismo, perfeito? Então, via de regra, o que nós temos hoje? Como eu destaco para vocês no slide, né? Nós temos uma regra geral que qualquer pessoa, a princípio, né, pode escolher os seus representantes, né? Ou seja dentro do âmbito legislativo, seja no âmbito executivo, né, da própria administração da coisa pública, ou seja, e essa mesma pessoa que vota, né, ela pode, por que não, se colocar numa situação de ser votada, né? Ou seja, ela pode se candidatar para um cargo eletivo, beleza? Isso acaba sendo uma consequência, né, de um princípio. Alisson, você quer falar alguma coisa? Parece que o Ben tá querendo entrar aí, mandou uma mensagem no grupo. Eu vi que ele mandou, mas não chegou nada aqui para mim, não. Obrigado por avisar. Isso tem uma questão, né? Essa coisa de você votar e ser votado, se você tiver interesse, uma coisa muito antiga, né? Que é muito vinculada àquela ideia de circunscrição eleitoral, ou seja, aquele município que você vota, você pode ser votado, uma unidade da federação, a própria União, mas a gente vai verificar que não é só isso, tá? Ou seja, nós temos que sim que desenvolver essa ideia, porque a simples condição de ser residente ali, como eu destaco para vocês, né, em determinada circunscrição municipal, onde haverá eleições e a motivação do seu possível interesse, acerca dos negócios públicos, não basta a configuração do direito de votar e ser votado. Então, não basta ali que você esteja dentro de uma circunscrição eleitoral. Você precisa observar uma série de procedimentos, um conjunto de normas, que são normas que regulamentam esses direitos, tá? Tanto acerca da candidatura a cargos eletivos, que é o que nós estamos discutindo hoje. Por quê? Porque nós estamos dentro do que eu comecei a falar para vocês, de um objetivo republicano, que é o desenvolvimento, né, o melhor interesse ali do bem comum de todos, a res pública, né? Ou seja, se você tutelar, cuidar dessa coisa pública. Para cuidar dessa coisa pública, não basta que você more em determinada cidade e isso é o suficiente. Não. A gente tem uma série de normas, uma série de critérios que nós precisamos preencher para aí sim nós sermos considerados candidatos, perfeito? Ou seja, em relação à candidatura a cargos eletivos, a gente precisa ter um filtro, e esse filtro cada vez mais é mais caro. Por quê? Porque nós precisamos estabelecer a ideia de mínimas condições para que eventuais pessoas sejam considerados candidatos e candidatas, tá? Sobretudo porque somente pessoas idôneas e com uma qualificação mínima
podem ocupar cargos tão relevantes para o interesse da coletividade. E esse é o nosso comando constitucional e esse é o nosso comando infraconstitucional por tudo que a gente tem até hoje. Ou seja, nós temos que, dentro de toda essa ideia que a gente está dizendo aqui, primeiro, que fazer esse filtro das pessoas que possam se candidatar, mas, por outro lado, nós temos que, dentro do próprio princípio democrático e da própria ideia de processo democrático, que as próprias leis eleitorais forneçam ou propiciem, né, um nível de uma isonomia maior. Ou seja, quando estabelece teto de gastos para as campanhas, coisas nesse sentido, a gente tenta aqui trabalhar uma possibilidade de que o jogo seja mais limpo e o jogo seja um pouco mais equilibrado, tá? Ou seja, a nossa lei, ela tem que ser utilizada, sobretudo, para coibir abusos, perfeito? Então, a gente tem, em relação a tudo isso daqui, que além da lei ter que criar questões que possibilitam o acesso de outras pessoas que não têm, às vezes, o poder, né? Seja o poder econômico, seja o poder ali vinculado a alguma questão social, mas a verdade é que nós temos que a lei precisa fornecer as possibilidades de todos participarem desse processo democrático, mas, muito além disso, nós precisamos que as pessoas, os participantes desse processo democrático, sejam totalmente fiéis à nossa ideia de regras, né? As regras do jogo. Ou seja, quando nós nos propusemos, né, a entrar dentro de um pleito eleitoral, a gente sabe que nós precisamos observar uma série de regras. Então, seja um participante ativo do processo eleitoral, seja um participante passivo do processo eleitoral, nós temos sim que cumprir as formalidades, ou seja, cumprir as normas eleitorais estabelecidas para que nós tenhamos, né, as eleições mais transparentes, com uma maior lisura, estabelecendo, querendo ou não, um processo de extrema transparência, um processo que sim, que todos consigam chegar, todos consigam participar e que garanta, querendo ou não, maior legitimidade em relação a este processo democrático. Perfeito? Ou seja, voltando para a elegibilidade, né? A gente tem na elegibilidade uma ideia de que é uma situação jurídica positiva e negativa que diz respeito à possibilidade de o cidadão concorrer ao mandato eletivo desde que atenda ao que foi preceituado por lei. Perfeito? Então, situação jurídica positiva e negativa que diz respeito à possibilidade de o cidadão concorrer ao mandato eletivo desde que atenda ao que for preceituado por lei. Perfeito? Como que a gente vai buscar a concretização desses atos, né? Ou seja, nós precisamos preencher a ideia de atos jurídicos positivos, ou seja, as condições das próprias, né, de elegibilidade e dos requisitos de registrabilidade. Só que não se limita a atos jurídicos positivos. Nós também temos a ideia de atos jurídicos negativos, perfeito? Ou seja, de não se inserir em nenhum tipo de causa de inelegibilidade. A gente vai estudar a inelegibilidade, mas vamos estudar na próxima aula. Ou seja, além de você dever preencher todas as questões de condições de elegibilidade, a gente vai linkar uma a uma, a gente vai também preencher os requisitos de registrabilidade. Ponto. Mas não é só isso. Nós também, para concorrermos a eventual pleito, não podemos ter nenhuma causa de inelegibilidade. Por isso que são atos jurídicos positivos somados com atos jurídicos negativos. Perfeito? Ou seja, a gente vai examinar aqui que a elegibilidade é um ato complexo que começa com o atendimento das condições mínimas estipuladas dentro do nosso texto maior para participação no processo político. Basicamente, elegível é o cidadão que atende a todas essas condições, ou seja, as condições positivas e as condições negativas. E essa possibilidade de pleitear determinados cargos políticos é denominada capacidade passiva, tá? Ou seja, ius honorum, perfeito? Ou seja, a capacidade de ser candidato e, consequentemente, receber votos. A partir do momento que você recebe os votos, você está numa situação de capacidade passiva, beleza? Edson Rezende, ele vai defender para nós que são requisitos a serem aferidos pelos cidadãos para que possam exercer
a cidadania passiva, perfeito? Por um outro professor, nosso professor Adriano Soares, ele vai falar que a nossa elegibilidade vai ser um direito subjetivo público afetado a alguém pelo ordenamento jurídico. E para nosso STF, né, a elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico, constitucional e legal complementar do processo eleitoral. E aqui nós temos a mesma ideia proposta pelo TSE, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá. A nossa Constituição, que é onde nós temos lá o rol, né, em relação à elegibilidade, traz para nós ali algumas condições que todos os cidadãos que querem ter essa capacidade passiva de receber votos, né, precisam preencher dentro para exercer um mandato político, tá? Isso está lá no artigo 14 da Constituição, no parágrafo 3º, e as condições de elegibilidade são algumas, e a gente vai enfrentar elas agora de forma individualizada. A primeira é a nacionalidade brasileira, tá? A nacionalidade brasileira, vocês bem sabem, vocês lá, quando estudaram nosso direito civil 1, nacionalidade vai ser o vínculo que une os cidadãos a um Estado. Perfeito? E vai acarretar uma relação de direitos e deveres, ou seja, de obrigações e prerrogativas, configurando-se com direito fundamental. Tá? Isso está no próprio texto constitucional. E os critérios aqui para adquirir a nacionalidade são, no nosso direito brasileiro, é claro, né, o ius sanguinis e o ius soli, né? De modo que cada país, aqui dentro dessa situação, né, melhor dizendo, cada país vai escolher qual que é o melhor critério que atende ali aos seus pressupostos, perfeito? Geralmente, os países que realizaram grandes emigrações optaram pelo ius sanguinis, né? Como forma de manter ali a ideia de um vínculo entre os cidadãos e os descendentes que residem no exterior. E os países que foram colonizados, que acabaram recebendo ali esses imigrantes, né, optam pelo ius soli, né, como, por exemplo, uma ideia de nacionalizar as pessoas que convivem em seu território. E o nosso Brasil, vocês sabem disso, ele acabou adotando o critério do ius soli, pelo fato de ter recebido, querendo ou não, uma grande quantidade de imigrantes de diversos países. Perfeito? Essa, então, é a primeira condição de elegibilidade, que é a nacionalidade brasileira. A segunda é o pleno exercício dos direitos políticos, tá? Aqui nós temos, primeiro, que o direito, né, o exercício dos direitos políticos, dentro da sua modalidade passiva, vai exigir um maior comprometimento com a coisa pública, né? Ou seja, a partir do momento que você está se colocando dentro de uma situação passiva para receber os votos, é nítido que você precisa ali ter uma série de questões de preservação dos seus direitos políticos, beleza? Então, por exemplo, um postulante, né, uma pessoa que está se colocando na condição de, num pleito, né, se você está concorrendo a um pleito eleitoral, a um mandato, né, é nítido que seus direitos políticos precisam estar ativos, né? Nós temos aqui uma relação muito tranquila para falar isso. A gente precisa, para concorrer, temos o pleno gozo dos nossos direitos políticos. Beleza? Além disso, o que nós temos aqui em relação a pleno exercício de direitos políticos, uma série de consequências, tá? Nós temos a perda da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, improbidade administrativa, perfeito? Vamos começar a falar aqui sobre a nossa ideia de perda, né, perda da naturalização por sentença transitada em julgado. Como a gente falou nacionalidade brasileira, aqui serve tanto, né, o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado, com algumas exceções bem pontuais que a gente vai comentar, tá? E a segunda é o pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, dentro da perda da nacionalidade por uma sentença transitada em julgado, nós temos como uma consequência lógica uma desobediência em relação a essas duas condições, tá? Então, a partir do momento em que a pessoa não possui mais, não detém mais essa nacionalidade brasileira, é nítido que ela não pode mais ser objeto, ser um sujeito passivo de receber votos dentro desse pleito eleitoral, perfeito?
A partir do momento que a pessoa não tem ali mais essa nacionalidade, ela não vai mais ter os direitos políticos que são resguardados. Então, a perda da nacionalidade brasileira, nos casos dos brasileiros naturalizados, poderá ocorrer por sentença judicial transitada em julgado, pela prática, né, de atividades nocivas aos interesses nacionais, e se houver, por exemplo, aquisição de outra nacionalidade no que tange os natos e os naturalizados. Perfeito? Então, nós temos aqui toda a série do procedimento, que tem que ser feito através da Justiça Federal, mas fica a ressalva, e o que eu preciso que vocês lembrem, é que a perda da naturalização por sentença transitada em julgado gera ali a consequência em relação a não poder mais ser objeto de votação, beleza? A segunda ideia é a incapacidade civil absoluta. Aqui é muito importante. Vocês bem sabem que nós temos uma lei muito recente, a 13.146 de 2015, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa lei 13.146 de 2015, ela acaba alterando dentro do seu artigo 114 uma nova redação para o artigo 3º do nosso Código Civil, ou seja, a ideia de incapacidade absoluta foi totalmente reformada, e hoje as únicas pessoas que são consideradas incapazes de forma absoluta são as pessoas que são menores de 16 anos, beleza? Então, o nosso direito, sobretudo nosso direito civil, né, fala para nós que a pessoa, a partir de 16 anos, em tese, ela se torna ali detentora de uma parcial capacidade, perfeito? Então, dentro dessa nova legislação, que altera o nosso artigo 3º, e quando a gente olha para o nosso Código Eleitoral, a gente vai falar de incapacidade, para a nossa Constituição de incapacidade civil absoluta, nós vamos entender o seguinte, que essa pessoa, que é uma pessoa com deficiência, ela pode, sim, receber ali, primeiro, ela tem direito, né, de votar, ela também tem direito ao voto, porque nós temos uma série de questões dentro desse estatuto que acaba colocando como uma forma extraordinária a ideia, né, da própria incapacidade, ou seja, vai caber ali ao julgador, ao magistrado, ao magistrado, dentro de cada caso concreto, verificar as necessidades e as circunstâncias de cada caso para colocar ali a ideia, né, de uma curatela, enfim, nós temos ali uma ideia bem pontual sobre a curatela. E vale lembrar que a curatela diz respeito somente à questão de natureza patrimonial e negocial. Então, quando a gente olha para tudo isso, nós temos uma consequência muito simples da gente chegar. A pessoa portadora de deficiência pode sim votar e pode também ser votada, tá? Mas é nítido que caso essa pessoa interditada tenha uma doença mental, por exemplo, severa, né, algo bem complicado, que de fato precisa de uma interdição, precisa passar pela ação de interdição, nós temos como, por exemplo, dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e algumas resoluções dentro do TSE, a possibilidade dessa pessoa que tem uma deficiência, confiar em uma terceira pessoa para que essa pessoa, dentro do momento da votação, ajude, né, a pessoa, dentro dessas condições, votar. Então, dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral e os atos preparatórios das eleições, se tornou possível, sim, as pessoas, por exemplo, com deficiência mental grave, severa, votar sem grandes dificuldades, beleza? Ou seja, uma pessoa dentro do regime de curatela, né, nós temos, sim, que essa pessoa, em face, por exemplo, de uma natureza, de uma doença mental de natureza um pouco mais severa, ela pode também, além da questão de votar, né, ela também pode se candidatar, né, ela pode ser também portadora de um direito passivo, assim, pode se tornar sujeita passiva, né, dentro dessas eleições, ou seja, pode concorrer ao mandato eletivo ou também pode meramente votar, né? Ou seja, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência e várias coisas que nós avançamos em relação a esse estatuto, o Estatuto
muito interessante, demorou muito para vir, mas, na verdade, a gente vai preservar o direito, dentro aqui do direito eleitoral, né, o exercício do voto das pessoas com deficiência, né? Mas é nítido que, caso essas pessoas ali não conseguir cumprir com essas obrigações eleitorais intrínsecas, por exemplo, a todos os indivíduos que são considerados capazes, nós temos também que colocar essa situação para essas pessoas também. Então, ela precisa cumprir com as obrigações eleitorais normalmente, perfeito? Então, nós temos essas condições. Deixa eu ver aqui. Que eu coloco, importa registrar que não estará sujeita à sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento, O cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício do voto. Nesses casos, o juiz eleitoral poderá impedir em favor do interessado certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado. É muito interessante isso daqui, a gente teve um caso, bem, essa pessoa não era portadora de deficiência mental, nada disso, ela era uma pessoa que tinha um problema de visão, que foi o caso do Zezinho, fisioterapeuta aqui em Londrina. Não sei se vocês acompanharam, só que o Zezinho ele foi candidato pelo Partido Democrático Trabalhista, pelo PDT, e o Zezinho ele teve uma votação expressiva aqui em Londrina. E o Zezinho ele foi candidato a deputado estadual, foi deputado estadual, exatamente. E ali ele foi candidato em 2018, e aí ele teve alguma questão de ausência de prestação de contas, algo nesse sentido, nas várias eleições de 2018. O que aconteceu? O Zezinho teve uma votação expressiva em 2020 para o cargo de vereador aqui em Londrina, mas os votos deles ficou sob júdice, ou seja, os votos que o Zezinho teve foram 3 mil, agora não lembro de cabeça. Eles não foram computados quando saiu o resultado das eleições. O que aconteceu? Tinha um vereador eleito pelo MDB aqui em Londrina, salvo o melhor juiz, o nome dele acho que é Marinho, e o Marinho ele estava eleito naquele momento, ou seja, no dia que acabou as eleições, o Marinho estava eleito. Mas o que aconteceu? Houve um pedido de registro de candidatura do Zezinho fisioterapeuta, né, que possui ali a deficiência da visão, e o Zezinho, num primeiro momento, ele não teve o registro da candidatura, porque ele tinha faltado com a prestação de contas da candidatura de 2018, mas o que aconteceu? Tanto é que o advogado dele é um colega meu aqui, que aí eu até acompanhei de perto esse julgado lá do TRE, porque eles recorreram, né, dessa impugnação do registro de candidatura, e, de fato, lá foi discutido várias questões em relação a essa própria questão do Zezinho, né? Porque ele, como uma pessoa com deficiência, e se tornava muito oneroso esse cumprimento em relação à prestação de contas eleitorais, que ele não sabia que ele estava com a pendência eleitoral, porque parece-me que foi publicado um edital, algo nesse sentido, ele não teve acesso a isso. Então foi feito ali o recurso perante o TRE, e o TRE deu ali provimento para para registrar a candidatura do Zezinho, e aí, a partir do momento do registro de candidatura do Zezinho, os votos dele foi computado válidos, né? E aí, o que aconteceu? Da soma do partido, o candidato que tinha ali o voto que estava na sobra, da média, né? Ele saiu e entrou o Roberto Fu, que é um vereador já que faz bastante tempo que está aqui em Londrina, e conquistou essa cadeira. Por quê? Na verdade, o Zezinho acho que foi o segundo ou terceiro mais bem votado do PDT, acho que foi o segundo, e o Roberto tinha sido mais bem votado. A partir do momento que computou os votos do Zezinho, a maior média da sobra foi para o PDT, e o PDT conquistou uma cadeira no maior voto nominal, que no caso foi o Roberto Fu. E aí a gente teve esse caso que foi bem interessante, que se discutiu algumas dessas questões aqui que eu estou passando para vocês. Além disso, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos. Né? Aqui a gente tem uma situação tranquila, né, que vocês bem sabem, a gente vai falar bastante disso em relação à inelegibilidade, mas basicamente os indivíduos que tiveram a intenção de concorrer a cargo eletivo não poderão fazê-lo enquanto perdurarem os efeitos de sentença criminal transitada em julgado. Por quê?
Porque essa proibição existe graças à suspensão dos direitos políticos pelo tempo que perdurarem os efeitos da sentença. Então, no ato, por exemplo, do registro dos candidatos, o pedido de registro de candidatura, caberá aos candidatos apresentar as certidões criminais negativas, tá? Ou seja, para atestar, para provar que não possui nenhum débito, nenhuma pendência criminal. Mesmo que o indivíduo ali já tenha obtido o benefício do livramento condicional, como a sentença ainda está por produzir efeitos, mesmo no livramento condicional, os direitos políticos ainda se encontrarão suspensos. Aqui a gente tem a grande discussão, né? Que vira e mexe, volta para o plenário do Supremo, aí cada hora é um posicionamento, mas o último posicionamento é proveniente de 7 de novembro de 2019, que, por ocasião, então, das ações declaratórias de constitucionalidades 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente as referidas ações para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, tá? Ou seja, com a consequente proibição da execução da pena antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. O ministro Marco Aurélio, né, ele fala para nós que o nosso artigo da questão do trânsito julgado não vai abrir campo a controvérsias semânticas, de modo que a harmonia com a Constituição do artigo 283 do Código de Processo Penal é completa, considerando o alcance do princípio da não culpabilidade. Que eu, só fazendo um contraponto, né, o ministro Celso de Mello, a tese de execução provisória das condenações penais, ainda recorríveis, transgride de modo frontal o princípio constitucional da presunção de inocência, que só deixa de subsistir onde o trânsito em julgado da decisão condenatória. Ou seja, antes desse momento, o Estado não pode tratar ou os indiciados ou os réus como se culpados fossem. Gente, aqui é bem diferente, porque lá na questão, por exemplo, da ficha limpa, é diferente em relação aqui. A gente vai ver lá que tem a ideia somente da colegialidade, segundo grau, esses pontos, mas lembre-se, contexto criminal transitada em julgado enquanto perdurarem seus efeitos, perfeito? Improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa, nós temos aqui uma condição, faltou um aqui, tá? Deixa eu comentar esse um que faltou. É recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, tá? Ou seja, quando a gente está na causa da perda dos direitos políticos, né, é quando foi determinado ali a própria lei ou a recusa, né, não estiver dentro desse estado de consciência do indivíduo. Então, dentro do caso de escusa, enfim, serviço obrigatório, né, um serviço militar obrigatório, que é imposto, por exemplo, a todos os homens, se a pessoa não cumpre essa obrigação imposta pelo Estado, essa pessoa também não pode concorrer a um pleito eleitoral. Então, dentro dessas condições, nós também temos ali a necessidade de cumprir com todas as obrigações impostas ou uma prestação alternativa. Então, o grande caso aqui para nós, eu acho que é esse daí da ausência de participar do alistamento eleitoral, no caso dos homens, beleza? E, por fim, nós temos aí, sim, a improbidade administrativa. Vocês bem sabem que a improbidade administrativa está dentro da ideia de moralidade administrativa, tudo aquilo está lá presente no parágrafo 4º do nosso artigo 37, e os condenados à improbidade administrativa terão seus direitos políticos suspensos como uma sanção, beleza? Então, nós temos aqui toda aquela ideia de principiologia, da própria ideia da administração pública, da própria moralidade da administração pública. A nossa Constituição, ela inova dentro desse ponto, porque é dentro dessa Constituição, né, que acaba trabalhando a própria ideia de moralidade como um dos alicerces da administração pública, um dos basilares da administração pública, e essa questão da moralidade administrativa, ela é proveniente do direito francês, eu acho que vocês já estudaram tudo isso, mas vale lembrar para vocês que a partir do momento em que temos ali os atos de improbidade administrativa, que são tipificados artigos 9º, 10º, 11 da Lei 8.429 de 92, vale lembrar, gente, que nós temos uma alteração legislativa bem recente, que questão de licitação, então, se atentem também em relação a isso, mas a improbidade administrativa é a Lei 8.429 de 92, artigo 9º, 10º e 11. Então, assim, nós temos ali a tipificação, depois vocês deem uma olhada aqui em relação a esse slide, mas vale ressaltar que o artigo 20 da lei ali da improbidade administrativa
vai determinar a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, só se efetivem ali com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, o agente público que esteja sendo processado por improbidade administrativa não poderá perder o seu cargo ou ter os seus direitos políticos suspensos por decisão de autoridade administrativa também. Perfeito? É importante falar para vocês, ó. Em relação específica ao nosso direito eleitoral, nós temos uma lei bem polêmica mesmo, tá? Que é a lei da ficha limpa. A gente pode discutir uma série de questões referentes a essa lei da ficha limpa, como, por exemplo, será que de fato é uma questão de judicializar todas as candidaturas que são de pessoas que não possuem a ficha limpa, ou caberia à sociedade fazer este filtro? Tem a questão da constitucionalidade ou não da lei da ficha limpa, enfim, são questões que estão sendo discutidas até hoje. Pois bem, teve a afirmação que era constitucional, aí no final do ano passado o Cássio Nunes deu uma alterada em relação a isso, mas vamos lá. Hoje a lei da ficha limpa ela é constitucional e a nossa lei complementar 135 de 2010, tá? E dentro da lei complementar 135 de 2010, insere ali no artigo 1º, inciso 1º da lei complementar 64 de 90, a linha 1, né? A linha L, que dispõe que são inelegíveis os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada e julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, gente, aqui a gente tem assim um coração da questão da inelegibilidade perante a ficha limpa, tá? Que é fundamentada, trânsito em julgado ou órgão judicial colegiado, ou seja, segundo grau. Se o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná falar que eu, Arthur, estou tipificado num ilícito de improbidade administrativa por um ato doloso, tá? Por um ato doloso, tem que constar que é doloso esse ato, e tem que constar também que é uma lesão ao patrimônio público e também é um enriquecimento ilícito. Ou seja, são, dentro do âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, uma caracterização para que nós estivermos presente ali, dentro da lei da ficha limpa, de uma condição de inelegibilidade perante a improbidade administrativa, nós precisamos ter o cumprimento de forma simultânea dos seguintes requisitos, tá? E aqui é muito importante, porque teve muitas pessoas que questionaram isso, por exemplo, acho que o caso do Barbosa Neto foi isso, tá? Porque não tinha condenação de órgão colegiado, e teve todas essas características, porque, na verdade, nós precisamos desses requisitos. Ó, condenação à suspensão dos direitos políticos, tudo precisa ficar consignado, tá? Na decisão. Tudo. Decisão transitada e julgada proferida por órgão judicial colegiado, ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado de forma concomitante lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, tá? Então, aqui para nós, o reconhecimento do dolo na conduta do agente é um requisito necessário à incidência da inelegibilidade por ato de improbidade administrativa. Perfeito? E, além disso, a soma da lesão ao erário público e o enriquecimento ilícito. Então, o nosso próprio Tribunal Superior Eleitoral ele vai falar para nós que o ato doloso de improbidade administrativa pode implicar o enriquecimento ilícito, tanto do próprio agente mediante proveito pessoal, quanto de terceiros por ele beneficiados. Mas eu ressalto para vocês que na súmula 41 do TSE, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Ou seja, se o TSE não pode, por exemplo, falar, opa, aqui a gente tem ali uma decisão incorreta, que eu acho que não houve dolo. Não cumpre esse tipo de discussão. O que o TSE vai ver? Vai ver lá dentro da decisão, por exemplo, no acordo, né, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, opa, foi ato doloso. Consta lá ato doloso, eles vão riscando, né? Ato doloso, beleza. Então, o que mais que teve? Teve ali a segunda característica, né? Órgão judicial colegiado? Sim, foi Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, ok. Ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado. Consta lá lesão ao patrimônio público? Consta. Então, assina aqui também. E enriquecimento ilícito, que também é uma condição concomitante, ou seja, tem que ser ao mesmo tempo tudo isso. Se tiver uma falta de um desses critérios,
essa pessoa é sim elegível, tá? Então, se não consta ali, por exemplo, dolo, se não consta enriquecimento ilícito, essa pessoa pode concorrer, perfeito? E a duração dessa sanção, após a Lei Complementar 135, né, via de regra, são 8 anos, tá? E aqui a suspensão dos direitos políticos apenas acontece se essa sanção estiver prevista no disposto da sentença e depois do trânsito em julgado, sem que ela opere efeitos, né, apenas com a decisão da segunda instância, beleza? Além disso, uma das condições também para que a pessoa possa concorrer é o alistamento eleitoral, né? Aqui é muito simples também de explicar. Como eu falei para vocês, não basta que a pessoa more dentro de uma circunscrição eleitoral. Ela precisa cumprir uma série de requisitos, tá? Como, por exemplo, essa ideia, né, de prerrogativa do corpo de eleitores de se habilitar para o voto, desde que mantenha alguns elementos. Ou seja, o alistamento eleitoral é capacitação, né, para o direito de voto, se torna obrigatório para os maiores de 18 anos, mas é facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos, maiores de 16 anos e menores de 18. Né? Então, no instante que o indivíduo ali alista, ele vai ganhar status de cidadão para o nosso direito eleitoral e para a nossa Constituição também. Tá? Os pedidos de alistamento, transferência e revisão ficam suspensos, né, 150 dias sempre antes das eleições, lá na Justiça Eleitoral. E aqui nós temos também a ideia de da segunda questão de título de eleitor. Ou seja, nós precisamos que essa pessoa tenha ali o registro tenha o título de eleitor, que essa pessoa ali tenha a quitação, por exemplo, se for do sexo masculino, né, a quitação militar, enfim, todas essas questões que precisam passar ali para que haja, de fato, o alistamento eleitoral. Beleza? Além disso, domicílio, né? Domicílio eleitoral dentro da circunscrição. Novamente, domicílio eleitoral é o lugar em que a pessoa estabelece, né? Se estabelece ou pretende exercer suas atividades políticas, tá? Que é muito importante. É nítido que nós temos pessoas que moram em outras cidades, mas que comparecem ali no dia da eleição para votar nessa outra cidade. É nítido que cada pessoa deveria votar na cidade que ela reside, mas isso acaba não acontecendo. Então, nós temos, por exemplo, que dentro de tudo que a gente discute até aqui, sobretudo quando a gente fala da ideia de voto distrital, né, é de fato permitir que você tenha um contato mais próximo em relação ao seu candidato, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai considerar que o domicílio eleitoral é o lugar, né, de residência ou moradia do requerente, não havendo necessidade de demonstrar o ânimos definitivo, tá? Então, o Código Eleitoral vai considerar como domicílio do cidadão qualquer residência ou moradia, havendo mais de uma, na regra do parágrafo único do artigo 42 do Código Eleitoral. Perfeito? E o candidato para concorrer às eleições deverá ter domicílio eleitoral dentro da sua respectiva circunscrição pelo prazo mínimo de 6 meses antes do pleito, iniciando ali a contagem a partir do requerimento dessa alteração, se for o caso, ou do próprio registro de candidatura. Vocês bem sabem, né, dentro da regra do artigo 14 também, que nós precisamos de um partido político para concorrer às eleições. Então, para que o registro de candidatura seja considerado válido, é preciso que tenha ali um vínculo, né, cidadão e partido político. E esse vínculo precisa ter, no mínimo, 6 meses de filiação do partido político, beleza? Então, nós temos aqui essa série de questões, né, não tem muito segredo em relação a isso. Eu coloco aqui algumas súmulas para vocês, depois vocês deem uma lida em relação a isso, mas, na verdade, o que importa para nós é que essa filiação partidária tem que ser 6 meses antes do pleito, né, antes do próprio, enfim, registro dessa candidatura, beleza? Idade mínima, né, acho que todos já sabem disso, porque vocês estudam isso no direito constitucional, mas nós temos idades mínimas, né, a depender dentro do cargo a ser postulado. Por exemplo, idades mínimas para exercer lá os cargos públicos estão na regra do inciso 6º do artigo... inciso 6º, parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. 35 anos, presidente da República, vice-presidente e senador. Tá? 30 anos, governador, vice-governador,
governador do Distrito Federal e vice-governador do Distrito Federal. 21 anos, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e ministro do Estado. E 18 anos para vereador. Pois bem, quando que vai verificar essa condição de elegibilidade? Na data da posse, tá? Ou, aqui a gente tem uma exceção, dentro do cargo de vereador, que após uma mudança de 2015, na mini-reforma de 2015, a 13.165, diz para nós que para o cargo de vereador tem que ser auferido na data limite para o pedido de registro de candidatura, tá? É uma questão nova, é uma questão de 2015, mas nós temos essa ideia também presente no caso de vereador, que é uma exceção, perfeito? Nós temos vários casos de vereadores antes dessa lei que foram eleitos ali antes de atingir esses 18 anos, mas mesmo assim eles conseguiram assumir, porque daí a partir do momento que eles foram diplomados, eles já possuíam ali 18 anos de idade, que era essa idade mínima. Vamos lá, para finalizar. As condições de elegibilidade, portanto, são os requisitos de registrabilidade, as causas de inelegibilidade, inclusive as decorrentes de legislação complementar, aplicam-se imediatamente aos Estados-membros, independentemente de sua previsão em norma estadual. Então, alterou lá em cima, aplica para todo mundo, tá? As condições de elegibilidade não podem ser confundidas com as causas de inelegibilidade, porque estas, né, apenas ocorrem quando as primeiras forem atestadas, perfeito? Ou seja, se a pessoa já não é elegível, é nítido que a gente não vai falar de inelegibilidade, beleza? E as segundas, elas vão atestar uma desvaloração em relação a determinada situação jurídica, que pode sim ensejar um eventual abuso de poder econômico ou político. Já as condições, como nós tratamos aqui de elegibilidade, são os nossos chamados requisitos mínimos, né, que precisam sim ser preenchidos para que todos os cidadãos ali que pretendem, né, concorrer a um pleito político, de forma a receber votos, precisam cumprir, tá? Se houver decisão judicial posterior ao ato de registro de candidatura, anulando o motivo da perda, né, dos direitos políticos ou garantindo a aquisição da nacionalidade, configurar-se-á o caso de condição superveniente de elegibilidade. Ou seja, se essa pessoa, depois do registro, for considerado com uma falta de uma causa de elegibilidade, ela considera plenamente elegível, tá? Para o outro pleito vai ser um grande problema, ela pode até mesmo perder ali esse mandato e dentro do próprio curso do próprio mandato. Mas, a partir do momento que for uma causa superveniente, uma condição superveniente de elegibilidade, a pessoa continua registrável, beleza? E o Tribunal Superior Eleitoral ele vai demarcar como prazo limite até o dia da diplomação para supressão do estorvo que impedir a concretização das condições de elegibilidade, perfeito? E por último, né, a gente vai registrar que qualquer tentativa de impedir o registro de determinada candidatura, exigindo-se condições de elegibilidade não previstas na Constituição, representam uma inconstitucionalidade. Então, esses critérios estabelecidos, dentro de tudo que a gente estudou aqui, do artigo 14, do parágrafo 3º, são as condições que precisam ser cumpridas. Se determinada legislação estadual colocar questões a mais, é plenamente inconstitucional, serve aí para uma arguição daí de controle concentrado ou controle difuso em relação a essa questão que impede o registro de candidatura. Perfeito? É isso. Fechou. Amanhã o Antônio tem prova de responsabilidade civil? Tem. Tá tranquilo.